Mais uma aula de edificações. Então, vamos aqui ver algumas coisas. VM3, volume em metros cúbicos. Como achar isso? Então, qual a pergunta? Como calcular a quantidade de concreto em metros cúbicos para a minha laje? Então, primeira pergunta: qual a medida da minha laje? Qual a medida? Qual a medida? Então a gente fazer o quê? Retirar as medidas. E segundo passo, fazer a multiplicação achando o volume. Então, usar a medida de volume. Então a gente vai fazer isso agora. Então, qual a medida? Então, mais uma vez, aqui nós estamos fazendo uma videoaula referente a essa parte daqui de edificações da matemática para ajudar vocês a achar o concreto necessário para uma laje. Então, temos aqui um exemplo aqui, mais um exemplo dado. Então, eu tenho aqui, por exemplo, qual a medida? 14 metros a minha laje de comprimento, 10 metros de largura, mais o que? 7 centímetros de altura. Então, eu tenho 7 centímetros, que é igual a quanto? 0,7 metros. Nunca esquecendo essa medida. Qual a medida? Transformando centímetro para metro, para deixar na mesma unidade decimal que é usado na multiplicação, para facilitar o entendimento, para dar tudo em metros cúbicos. Então, 7 centímetros de altura, 10 metros de largura, 14 metros. Então, vamos ver aqui como fazer isso daí. Então, continuando aqui, nós temos o quê? Vamos dar um exemplo. Vocês utilizam muito. Uma residência com uma laje de 14 metros de comprimento, 14 metros, então 14 metros de comprimento. 10 metros de largura, 10 metros de largura. E 7 centímetros de altura, utilizando um sarrafo de 15 ou sarrafo de 10, coloca 10 centímetros, no caso 7 centímetros de altura. Então, se eu tiver 7 centímetros de altura, aí a pergunta: quantos metros cúbicos eu tenho que comprar ou encomendar para fazer minha loja? Ou quantos traços eu vou ter que fazer? Então, isso aí aqui, vamos fazer o cálculo. Então, como eu falei, VM nada mais que volume em metros cúbicos. Então, vamos calcular VM ao cubo. Então, volume em metros cúbicos. Utilizando a matemática, 14 metros de comprimento. Então, 14 metros de comprimento na minha laje. 10 metros de largura. 10 metros de largura. Então, 14 vezes 10. Transformando 7 centímetros para metro. Então, não esquecendo essa parte aqui, 0,07 metros. Transformando em centímetros. Fazendo a multiplicação com uma calculadora, você vai ter 14 vezes 10 vezes 7 metros. É igual a quanto? 9,8 metros cúbicos. 9,8 metros cúbicos de concreto. É concreto à beça. Aí nós temos aqui, qual a área que eu vou cobrir? Qual a área que eu vou cobrir? 9,8 metros cúbicos de concreto. Vai pedir 10, vai sobrar ainda praticamente um volume de 200 litros de concreto. Então você vai comprar 10 metros, vai sobrar 200 litros, ou 0,2 metros cúbicos. Então você tem aqui, ó, essa área a ser coberta. Qual seria a área? Então, qual a área concretada? Então, a área seria o quê? 14 vezes 10. 140 metros quadrados. Isso com 7 centímetros de altura.